Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu nele até aqui. Te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, por esse tempo de louvor. E agora por estarmos diante da tua palavra, te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, use ela e fale conosco. Ministra, ó Deus, ao nosso coração, a profundidade da sua revelação. Nós estamos aqui atentos, reverentes, abertos, para recebermos, ó Deus, a tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mateus 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. E então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? Nós estamos encerrando hoje um terceiro encontro, falando sobre o mesmo tema, Mateus 13, os mistérios de Deus revelados por Jesus. E nós já vimos 6 mistérios. E vamos ver os últimos 2 hoje. Ao todo, no capítulo 13 de Mateus, nós temos aí 8 mistérios. Estão em 8 parábolas contadas por Jesus. E nós aprendemos que mistério é aquilo que a mente humana não consegue nem entender, nem explicar. Jesus, ele está revelando aqui as coisas de Deus para os discípulos, é assunto interno do reino dos céus. Ele está interpretando as parábolas, está falando com os discípulos em particular, e ele está dizendo aquilo que em Mateus 13 disse que ele faria, que ele abriria a sua boca em parábolas e revelaria coisas ocultas desde antes da fundação do mundo. Ele faria isso. O próprio Jesus disse que não falaria mais com o mundo, mas que ele continuaria revelando-se aos seus discípulos. Então nós temos aqui, nessas 8 parábolas, esses mistérios que são coisas que Jesus está dizendo que nós jamais chegaríamos aí com a mente humana, nenhuma ciência, nenhuma capacidade de percepção, nenhum desenvolvimento racional poderia levar alguém para aprender as coisas que nós aprendemos nesses 3 encontros. São mistérios. Se é mistério, a mente humana não consegue chegar lá. Se ela conseguir, não é mistério. O mistério é aquilo que está oculto. Então nós aprendemos nesses dias Jesus falando coisas que, se ele não dissesse, nós nunca saberíamos. Ele falando: olha, isso daí é o diabo que faz. Quem poderia dizer com segurança: é o diabo que faz isso? Ele diz: quem vai fazer essa separação aí é os anjos. Isso acontece com o homem porque ele recebe de mau grado a palavra de Deus, e o inimigo vê que ele recebe de mau grado, vai lá e rouba ela dele. Quem poderia dizer isso? Onde isso acontece? Onde a mente pode perceber isso? Onde os olhos podem perceber isso? Então, nessas parábolas que nós já vimos,
Jesus está falando de coisas que acontecem na nossa vida, no nosso mundo, no nosso cotidiano, mas longe da nossa capacidade humana de perceber, longe da nossa capacidade humana de ver, ou até mesmo de entender. Por isso, queridos, muitas pessoas, elas em relação a Deus são como terrenos improdutivos, é como plantar no gelo. Pode plantar o quanto quiser, porque as coisas de Deus se recebem pela fé. A fé é um dom de Deus. Se a pessoa não está aberta às coisas de Deus para receber a fé que Ele mesmo dá, para Ele poder se relacionar, porque essas coisas se entende com a fé, não é com a razão. Não pense que a fé é contra a razão. A fé amplia a razão. Não pense que a fé é contra a ciência. A fé amplia. Onde a ciência para, a fé continua. Onde a mente humana fala, até aqui eu entendo e não entendo mais, a fé continua. Ela não está se opondo, ela está indo além. Ela está ampliando. Então são revelações que quem não tem a fé fica no escuro, não entende. Por isso Jesus disse que ele estava falando com a multidão, mas que uma grande parte não ia entender. Ele sabia disso. E ele disse para os discípulos, mas vocês entenderão, porque a vocês é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus. Então nessas parábolas nós vimos Jesus falando, olha, isso é o diabo que fez, esse projeto é um projeto do inferno, isso acontece com o ser humano por isso, o ser humano tem feito assim por isso. São coisas que se o evangelho não tivesse registrado, ninguém saberia. E nós aprendemos, porque são coisas que acontecem conosco. Finalizando, nós temos mais 2 mistérios. O 7º deles está no capítulo 47, chamado aqui de a parábola das redes. Aí Jesus falou, olha, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e recolhe peixes de toda espécie. Então veja que a rede recolhe peixe de toda espécie, mas não recolhe todos os peixes. Nenhuma rede pega todos os peixes. Mas toda rede pega todo tipo de peixe. Está dizendo que na humanidade, ninguém está acima ou tão alto que essa rede não possa apanhá-lo. Essa rede é o evangelho. E nem tão profundo, nem tão embaixo, que ele não possa ser alcançado. Então a pessoa mais indigna, o evangelho tem poder para alcançá-lo. O mais nobre precisa da luz do evangelho. A rede pega todo tipo de peixe. Peixe aqui é gente. É lógico que nem todos serão alcançados ou captados com o evangelho porque eles não querem. Mas todo tipo de gente vai para a rede. O reino dos céus é assim. Depois que a rede está cheia, quando ela já terminou o seu trabalho, acabou, está cheia, não cabe mais nada, então tira para fora e agora pega os peixes bons e coloca no cesto e os ruins deitam fora. Bom, Jesus está revelando para nós, nessa parábola, a maioria das parábolas o próprio Jesus revelou, portanto nós não temos como errar na interpretação. É Ele mesmo que dá a revelação, a maioria delas. E a parábola das redes está dizendo como é que tudo termina. Se caísse essa pergunta num curso superior, nós teríamos N respostas, né? Como é que tudo termina na humanidade para você? Cada um cria um final, de acordo com a sua inteligência, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua axiologia, como ele ouviu falar, como ele acha que é. Mas Jesus está dizendo aqui como é que tudo termina. Então não termina como muitos pensam, que no fim Deus é bom e só tem um caminho, e Ele vai dar um jeito, porque entre os homens há a maldade nos melhores e a bondade nos piores, e Deus sendo Deus, Ele vai ajeitar a situação de todo mundo. É um pensamento humanamente aceitável, porque é bom para todo mundo. Mas não é assim que Jesus está revelando. Ele está dizendo que tudo termina com uma violenta separação. Uma cisão, uma ruptura drástica para os peixes que viveram no mesmo mar, nas mesmas águas,
destinos distintos em todos os sentidos, inexplicavelmente distante um do outro, tanto quanto ao espaço, quanto ao estado. Um destino é glorioso e o outro é horroroso. Um destino é brilhante, maravilhoso, e o outro é insuportável, chamado aqui de gemidos e ranger de dentes. É assim que tudo termina. É assim que as coisas terminam para a gente. Nós não estamos assistindo um filme, nós não estamos vendo como é que vai acabar uma série, ou um filme, ou uma novela, ou qualquer coisa. Nós estamos aprendendo com Jesus como é que as coisas terminam para a gente. Nós somos os peixes, nós estamos no mar, nós fomos apanhados pela rede, estamos aqui por isso. E dentro dessa rede tem bons e tem maus. A religião vai falar que dentro da rede só tem bom. Quem está fora da religião vai falar que dentro da rede ninguém presta. Quem está fora está melhor do que quem está dentro. É uma fala comum. Quem está fora fala, para quê? Eu conheço não sei quem. O pessoal vai lá, fica lá, mas e aí? Ninguém precisa ir lá para ter Deus. Então cada um fala o que quer, cada um confabula, cada um filosofa do jeito que entende. Mas o texto diz que todos estavam nas mesmas águas, a rede apanhou todo tipo de peixe, e a hora que ela estiver cheia, ela é tirada para a praia. E haverá uma separação de bons no cesto, e os demais jogam fora. Nós já falamos algumas vezes, vamos só recordar, que Jesus sempre montava as parábolas para revelar o oculto, ele partia do conhecido. Toda parábola, o objetivo dela é revelar o mistério, o desconhecido. Mas para a pessoa ter uma ideia, para ele entender, Jesus monta a parábola partindo de algo que eles conhecem. Então eles estão entendendo, eles são pescadores, eles usam redes, quando as redes estão cheias, eles levam para a praia e eles separam os peixes. Tem bons e tem ruins. Tem coisa boa e tem coisa que não presta na rede. Então eles estão entendendo perfeitamente o que Jesus está dizendo. Ele só não sabia que isso acontece e acontecerá também com os homens, com a humanidade, que nós somos esses peixes, que nós estamos nadando no mesmo mundo, nas mesmas águas. A Bíblia chama o mundo de um mar, o mar das nações. E essa rede nos alcançou, e um dia, como é que tudo termina? Termina numa violenta separação. Parece que a mente humana quer rejeitar isso, mas por que Deus olharia para um homem e diria que ele é ruim, e olharia para o outro e diria que ele é bom, e chamado aqui de justos e não justos? Primeiro, aos olhos de Deus, ninguém é justo, todos são pecadores. Mas também aos olhos de Deus é aceitado como justos aquele a quem o seu Filho justifica. A Bíblia fala que se Jesus justificar alguém, ninguém mais pode condená-lo. E se ele condenar alguém, ninguém mais pode justificá-lo. Então a justiça divina, ela vem sobre a vida do ser humano como um ato da graça de Deus, quando esse a aceita. Quando ele entende que ele é, por natureza, ainda que ele seja um peixe de águas altas ou profundas, ele entende que ele é injusto, ele é um filho de Adão, mas ele aceita a justiça de Deus e agora a justiça de Deus o dignifica. Porque os méritos de Cristo vêm para essa pessoa. E agora, com os méritos de Jesus na vida dele, perante Deus, ele está justificado. Também o texto está dizendo que esse alguém ruim ou bom é para Deus e para os propósitos dele. Não é alguém ruim ou bom para mim ou para você ou para a religião. Isso é em relação a Deus. Então, se você é uma pessoa pessoalmente boa, há cheio de gente assim no mundo, pessoas boas, que eles poderiam ser avaliados em vários quesitos e diriam, olha, essa pessoa é uma pessoa boa. Só que para Deus ele não é bom, porque ele não é aberto a Deus, ele não é aberto ao reino, ele não se adapta ao reino, ele não recebe a orientação do reino, ele não se compromete com o reino, ele não acredita com o reino. Então para Deus ele não é bom. Ele é bom para a religião, ele é bom para a sociedade,
Portanto, isso tem a ver com Deus. Porque Deus colocaria alguém no céu que nunca quis o céu? Porque Deus colocaria alguém do lado dele que nunca o quis, que sempre o desprezou. Só porque agora chegou na hora do juízo, chegou na hora da morte, então Deus tem que passar por cima de tudo que falou, ensinou e revelou, e salvar aquela pessoa, macular sua justiça, profanar o céu, receber um pecador, porque afinal agora ele morreu. Chegou a hora dele, foi puxado. Não, é uma separação natural, é a decisão de alguém, ele escolheu como ser em relação a Deus. Então muitas pessoas dizem assim, não, eu sou uma pessoa boa. Sim, para quem? Todo mundo é bom para ele. Você não vai encontrar uma pessoa que é ruim para ele. Todo mundo é bom para ele. Então, aos meus olhos, eu sou bom. Depois também, quase todo mundo é bom para quem é bom para ele. Ou para as coisas que ele determina como boas. E Deus aparece na nossa vida, muitas vezes, aparentemente, contrariando os nossos preconceitos, as nossas ideias. Então, Deus não é bom. Muita gente não gosta de Deus, não obedece a Deus, porque Deus não fala a cartilha deles. Eles querem um Deus adaptado a eles. Portanto, eles terão que ter um Deus pagão, porque o Deus pagão é um Deus criado, e toda coisa criada é menor do que o seu Criador. Então, cada pessoa que tem um Deus pagão, esse Deus é moldável, esse Deus é elástico, ele é adaptado, ele é possivelmente, facilmente manipulado. Já o Deus Criador dos céus e da terra é o contrário. Ele é o que ele é, e todo mundo é que tem que se negar. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ele não é adaptado, não. É todo mundo que o quiser tem que se adaptar a ele. Então, esse bom ou ruim não é pessoalmente, mas é em relação à salvação, aos propósitos, aos projetos, aos desígnios de Deus. Então, se alguém é bom nesse sentido, ele sempre foi bom. Portanto, a hora que a rede for puxada, ele é bom e vai para onde vão os bons. Ele não é bom porque chegou na hora de morrer, ele falou, não, agora eu quero ir para o cesto. Eu não quero ser deitado fora. Não, no cesto ele já vivia. Todo mundo quer ir para o reino dos céus quando chega a hora de ir para o céu. Mas nem todo mundo quer entrar no reino dos céus na terra. Então todo mundo quer Deus depois que morrer, mas ninguém quer Deus na hora de viver aqui. É claro que quando chegar a hora de ir embora, mergulhar na eternidade, num escuro vazio, num vazio, num breu, a pessoa fala, não, eu quero Deus, eu quero luz. Mas Deus quis você a vida inteira. Deus te chamou o tempo todo. Ele te amou, ele te quis o tempo todo, você nunca quis ele, por que agora? Então é um processo natural, eles estão entendendo como é que tudo termina em relação a Deus. E essas pessoas que foram deitadas fora, não se trata de uma maldade, uma injustiça do pescador ou do Criador. É simplesmente uma separação das escolhas que eles já fizeram. O reino dos céus está aqui desde João Batista. E muita gente entrou, deu uma olhada e saiu. Falou, não é para mim. Eu vou viver em outro reino. E tem os reinos aí para serem vividos, né? E as pessoas vão viver. Então, essa parábola está dizendo esse mistério. Todo cristão, ele sabe como é que termina para ele. Sem ninguém falar. É como se fosse um médico brilhante que se autoanalisa e ele fala, não, eu sei o que está acontecendo comigo, não preciso ir lá no outro médico. Ele sabe ler exames. Ele sabe ler sintomas. O cristão é um conhecedor da palavra e, portanto, ele sabe como é que tudo termina e por que tudo termina assim. Tem a ver com o comportamento da pessoa em relação ao próprio Deus. Porque se ele não quis o reino e mesmo apanhado por essa rede, ele se achou ruim, não era bom para Deus, na separação que os anjos fazem, entendeu que ele é ruim, então Deus não vai levar uma coisa ruim para o céu. Senão o céu não seria bom. O céu não seria bom. Porque Deus, coisas que é ruim para ele, vai ter lá no céu. Ele acabou tendo piedade e eles foram para o céu. O céu deixou de ser um lugar bom, porque tem coisa ruim. Então esse bom e ruim tem a ver
com o comportamento da pessoa em relação ao reino dos céus. Então, se ele aceita, se ele se interessa, se ele compromete, se ele ama, se ele ajuda, se ele já está dentro aqui, não tem como ele ficar fora lá. O reino dos céus é um lugar que ele já vivia, ele já amava, já estava comprometido. Sua vida acontecia ali. Pronto, ele está tranquilo. Mas se o reino dos céus é uma coisa que ele sempre desdenhou, que ele sempre se achou superior, vai chegar a consumação do século, quer dizer, o fim do tempo, e aí destino não se escolhe. Caminho se escolhe, destino não. Destino é o fim de um caminho. Então, cada um que escolheu o seu caminho, agora ele vai chegar de encontro com o seu destino. E ali fala de fornalha de fogo no destino final. Amém, queridos? O último mistério, que é o oitavo, fala da parábola do escriba versado. Jesus, quando chegou nesse momento, ele olhou para os discípulos: vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Eles disseram sim. Eles precisavam saber. Era isso que eles iam viver. As coisas misteriosas iam acontecer em volta deles, eles não iam saber quem é que fez isso, quem é que fez aquilo, quem é que levou para lá, por que isso aconteceu, por que não aconteceu, por que tem gente assim, por que tem gente assado, por que tem gente que em relação a Deus, nessas parábolas, está tudo revelado. Eles precisavam saber. E Jesus agora pergunta para eles: vocês estão entendendo tudo isso? Eles disseram: sim, Senhor, nós estamos entendendo. Aí ele disse assim, então, lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Escriba é advogado, é intérprete. Falou: por isso todo intérprete em reino dos céus, ele é comparado a um pai de família. O pai de família nas parábolas é Jesus. Lá fala: quando o pai de família se levantar e fechar a porta da casa, e vocês ficarem do lado de fora, e ver Abraão do lado de dentro, vocês vão prantear, falou para os religiosos da época. Quando o pai de família, porque eles rejeitavam Jesus e falavam: nós temos por pai Abraão. Olha, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e o pai Abraão estiver do lado de lá e vocês do lado de fora, vocês vão prantear. Cuidado com essas decisões. Ele está dizendo que os discípulos, uma vez que eles estavam entendendo, eles deveriam, a partir de agora, como pessoas versadas, ou seja, escriba e bons, preparados, aptos em assuntos do reino dos céus. É impressionante a cegueira da maioria das pessoas que frequentam igrejas em relação ao reino dos céus. Estou falando a nível de mundo. Pessoas religiosas com uma fé, uma fidelidade religiosa, uma postura exemplar religiosa, mas quando o assunto é reino dos céus, eles não sabem nada. Sabe tudo de religião, sabe tudo de sociedade, sabe tudo de ciência, são doutos. Mas e reino dos céus? Não sabe. Portanto, se eles não sabem, não tem como entrar. E não tem como abrir a porta para os outros entrar. Jesus estava preparando eles, porque eles já estavam dentro do reino, para eles abrirem as portas do reino agora para outros. Falou: então agora, já que vocês entenderam, como escriba versado no reino dos céus, vocês vão abrir a porta para os outros entrarem. Como nós estamos falando de mistérios, a Bíblia fala de portas do reino dos céus e portas do inferno. Alguém vai falar: onde é que está a porta do inferno? Onde é que está a porta do reino dos céus na terra? São invisíveis, são portais invisíveis. A Bíblia fala que nós não respeitamos os portais do inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra o reino dos céus. O que é portas? Portas, imagine, igual você está olhando uma porta natural ali, imagine agora uma porta invisível. Onde ela está? Qualquer lugar se abre uma. Eu abordo alguém e começo a falar de Jesus para ele, naquele momento eu abri o portal do reino dos céus para ele entrar. E ele fica assim, mas às vezes ele me questiona, às vezes ele diz não, às vezes ele fala: olha, eu estou interessado, e eu vou outras vezes lá e abro a porta do reino dos céus.
Porque quem abriu a porta do reino dos céus foi Jesus. Ele falou, agora que vocês entenderam, como um escriba versado, vocês serão igual o pai de família. Você vai ser igual a Jesus. O próprio Jesus falou, como o Pai me enviou, eu vos envio. Muito claro. Falou, Pai, aqui estão aqueles que tu me destes. Da mesma forma que o Senhor me mandou, eu estou mandando eles agora. Jesus abriu a porta do reino dos céus para nós, falou assim, olha, vou abrir um portal aqui, entra por ele, é invisível. Depois que você passa pelo portal, você começa a ver as grandezas do reino dos céus. O reino dos céus é um reino de alegria, de felicidade, porém, só pode ver isso do lado de dentro. Do lado de fora ninguém vê. A gente fala isso para os outros, eles falam, esse cara está louco. Esses crentes fizeram lavagem cerebral nele, eles têm uma alegria que ninguém... Eles deviam estar chorando. A vida dele, olha como ele está cheio de problema. E ele está lá, glória a Deus, aleluia, estou na fé, estou na esperança. Fala, é tudo doido. Só pode ver de dentro, de fora não tem como. Quando a pessoa entra, aí ele começa a experimentar. Alguém fala, vixe, olha lá, fizeram a cabeça dele também. Fizeram lavagem cerebral. Até ontem ele era fechado. Agora, de repente, ele viu alguma coisa lá que ele está maravilhado. Agora ele gosta mais daquilo do que da família, gosta mais daquilo do que dos amigos, largou tudo. Você só vê do lado de dentro, do lado de fora não tem como ver. Os portais do inferno também é assim. Às vezes, uma pessoa encontra com a outra e ele abre, ou o diabo abre, ou alguém usado por ele abre um portal do reino do inferno. É um convite, é um projeto, é uma iniciação que a pessoa entra, às vezes tem música, às vezes tem grana, às vezes tem prazer. Lá na frente é que ele vai perceber que ele entrou num caminho. Porta é início, porta é começo. Abriu-se uma porta, é começo, é início. Lá na frente é que ele vai perceber que aquilo lá era um caminho infernal. Teve um começo, alguém, casualmente, um e-mail, um telefonema, um encontro, e alguém é iniciado no pecado, na prostituição, na droga, na injustiça, na mentira, e ele entra e aquilo parece que é um caminho legal, ele nem percebeu que ele entrou por um portal infernal. Depois daquele início, depois daquela iniciação, ele começa a adotar um comportamento de rejeição, de não aceitação às coisas de Deus, de endurecimento. É um caminho, é um portal. E é lá na frente que ele vai perceber. Quando a Bíblia fala assim, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque o diabo abre portas na frente do cristão e ele passa por cima. Ele não respeita as portas do inferno, não tem medo. E nós, como pai de família, uma vez que você se torna um escriba versado em reino dos céus, você está apto a abrir o reino dos céus para as pessoas. Você tem a chave. Você está credenciado. Por quem? Por quem nos credenciou, que foi Jesus. Ele falou, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos, vai e prega o evangelho. Quem vocês pregar e aceitar, entrou na porta, está salvo. Salvar-se-á. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quando que a gente tem que abrir a porta do reino dos céus? Quando você se torna uma pessoa versada em reino dos céus. Tem gente que eles não sabem ganhar pessoas para o reino dos céus, eles só ganham para a religião. É igual aos fariseus. Os fariseus, eles eram incansáveis para fazer um prosélito, um seguidor. Jesus falou assim, vocês percorrem céu e terra para ganhar uma alma, e quando vocês ganham, vocês fazem eles 100 vezes filho do inferno. Porque eles não ganhavam para o reino dos céus, eles ganhavam para eles ficavam resistentes ao reino dos céus. Então tem muita gente versada em religião. Tem muita gente versada em ciências, muita gente versada em conhecimentos mundanos, mas quando o assunto é reino dos céus, ele não é um escriba versado, não é um intérprete capaz. Alguém que apresenta o reino dos céus para as pessoas. Tem gente que ganha para ele, tem gente que ganha para a igreja, tem gente que ganha para os interesses, mas quem não ganha é o reino dos céus. Então o escriba versado é aquele que ele é semelhante ao pai de família, ele é igual a Jesus. Ele não tem outro interesse na pessoa. O interesse dele
é de que a pessoa entre no reino dos céus e conheça o rei. E conheça as maravilhas do reino dos céus. Ele não quer que a pessoa concorde com ele, nem entre na igreja dele. Tudo isso pode acontecer, desde que ele entre no reino dos céus. Se isso acontecer e ele não entrar no reino dos céus, falhamos na nossa missão. A igreja existe para anunciar o reino dos céus. Se ela não anuncia o reino dos céus, ela não tem por que existir, deveria fechar. Ela presta um desserviço para o reino dos céus. Isso acontece à nossa volta o tempo todo. E ela diz, esse escriba versado tira do seu depósito, quer dizer, do seu coração, do seu conhecimento, coisas novas e coisas velhas. A maioria dos intérpretes são unânimes em dizer que coisas novas e coisas velhas se refere à extensão toda da revelação de Deus. Por exemplo, nós pregamos coisas antigas. Quando alguém perguntar para mim as origens do universo, eu sei. Como que era antes do homem? Eu sei, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O homem não existia ainda. No princípio Deus, luz cósmica, luz celeste, depois o sol, as eras geológicas, as teorias das eras. Então você tem no seu coração a origem de todas as coisas, coisas velhas. Nós não somos um povo sem história. Nós não somos um povo que a nossa fé, só porque ela expande a razão, nós estamos pisando no nada. Não, a fé é uma questão de inteligência, ela vai além da razão, mas ela é uma questão de inteligência. Porque se você falar, não, mas você crê na Bíblia, no que ela fala das coisas antigas, me dê uma coisa mais confiável. Procure no mundo alguma coisa com o mesmo peso, com as mesmas informações, mais digna de crédito. Então o escriba versado, ele tem nos seus depósitos coisas antigas. Quantas pessoas não dormem tranquilas na sua religião, porque ele fala, a minha é mais antiga. Nasceu ontem, heresias do tempo presente. Mas são vendidas. As religiões, queridos, elas cirandam na ignorância da humanidade. E elas criam coisas para as pessoas acreditar que elas não podem checar. E como não pode checar, então a pessoa acredita. Na palavra de Deus, você tem como checar tudo aquilo onde você crê. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você cresce na fé, mais você fundamenta a sua razão. Mais seguro você se sente. O escriba versado, ele abre as portas do reino do céu para as pessoas e ele tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Quando eu estudo a Bíblia, eu aprendo coisas que ainda vão ser noticiadas. A gente fala do arrebatamento da igreja, a gente fala da grande tribulação, a gente fala do milênio, do novo céu, da nova terra. Aonde se aprende isso na terra? Coisas que ainda não aconteceram e a Bíblia chama de fatos. Fatos porque já estão feitos. A Bíblia chama de o dia. Não diz talvez um dia. Não, diz o dia do juízo, o novo céu, talvez o novo céu, não, o novo céu, a nova terra, a nova humanidade. Não tem talvez. Está escrito lá, tudo está feito. Diferente do pagão ou do religioso que vive no escuro. Tudo que ele tem para ele é a luz dos olhos ou a luz da mente. Saiu daquilo que ele aprendeu com a sua inteligência, daquilo que ele vê com os seus olhos, ele está no escuro. Por isso no velório todo mundo tem cara de ué, né? Quando não se tem a fé. É agora, até aqui, mas agora, ó, acabou. Agora é Deus, Deus é que sabe. Deus é que se vira com esse pacote aí. Não, estava tudo revelado, como é que ia ser, como é que não ia ser. Aqui na parábola das redes, falou assim, olha, quando a rede é puxada, o pescador não separa os peixes. Vocês, quando vocês forem puxados, os anjos de meu Pai vai fazer a separação. Os anjos, no exato momento que alguém é puxado da vida, do mundo, que ele não nada mais nesse mar,
Os anjos de Deus fazem a separação. Nós sabemos disso antes de ser puxado. Eu sei, você sabe. Dá até para a gente saber se a gente é peixe bom ou peixe ruim. Se nós somos do reino ou se nós somos da religião. A maioria gosta de se enganar. A maioria gosta de falar assim, não, tem um céu, eu estou dentro. Existe um Deus, ele é o meu Deus. Meu Deus não é quem eu digo, meu Deus é quem eu sirvo. Procure a divindade que você adora acima de tudo. Ela é o seu Deus. Talvez não seja o Deus da Bíblia. Talvez seja o dinheiro, o sucesso, um filho, uma filha, uma grana, uma fazenda, um carro, uma coisa qualquer. Talvez isso é o seu Deus. E talvez seja o Deus criador dos céus e da terra. Falaram, Deus é a razão do meu louvor e da minha adoração. Amém, queridos? Então, quando Jesus perguntou, vocês entenderam tudo isso? Ele falou, entendemos. Então, vocês estão aptos para abrir o reino dos céus e tirar do vosso depósito coisas velhas, antigas e coisas novas. E não é só coisas novas. Fala, a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Sim, mas quando eu prego a Bíblia, eu estou falando de coisas que estão acontecendo hoje. O comportamento social, crescimento científico, comportamento familiar, comportamento religioso, coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento no mundo, eu sei através da palavra de Deus. Como também sabemos as coisas que ainda vão acontecer. Coisas novas e coisas velhas. Então, queridos, nós aprendemos com esse 8º mistério, fechando o capítulo 13 de Mateus, esses mistérios de Deus revelados para o seu povo. Por pequenos que somos pequenos peixes, mas Deus, na sua infinita graça, Ele se revela aos seus servos. E muitas vezes os servos de Deus não são os grandes da terra. Jesus, certa feita, se alegrou no Espírito. Se alegrou no Espírito dele. Teve aquele momento de gozo com Deus e falou, graças te dou, ó Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos grandes e poderosos e deixou elas abertas para os pequeninos. Os poderosos não se interessaram por isso, então Deus não deu para eles. Jesus se alegrou em ver que Deus não escondeu essas coisas grandiosas de gente miúda como a gente. Gente pequena. Ele revelou isso, nós sabemos disso porque Ele revelou. Então que Deus nos abençoe, que possamos fazer um bom uso de todos esses mistérios de Deus revelados para a nossa vida, para nós que vivemos o reino dos céus. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Que o Senhor possa te convencer com o seu Espírito Santo de que o tempo todo você está no reino dos céus. Porque o reino dos céus está aqui na terra, em nossos corações. Jesus disse, o reino dos céus não é com visível aparência. Ele está dentro do seu coração. É só prestar atenção. É só dar importância. É só dar lugar para ele crescer dentro de você. Que alegria saber que o céu é nosso. Jesus queria que o céu fosse de todos, mas a maioria não se interessou pelos céus. Então Ele deu para aqueles que se interessaram. Que felicidade poder viver cada dia sabendo que o céu é seu. Ele já está dentro de você. Mesmo que essa terra, às vezes, propõe para as pessoas viver um inferno,
no meio desse inferno nós podemos viver no reino dos céus, porque Ele está dentro de nós. O inferno pode estar fora, o inferno está do lado de fora da gente, mas aqui dentro de nós, Deus em Jesus já colocou o seu reino, o reino dos céus. E Ele quer que você viva no reino dos céus. Talvez alguém não vai entender porque você é tão feliz. É porque ele não sabe que você está vivendo o reino dos céus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de meditação na Tua Palavra. Nós a recebemos, ó Deus, como Tua Palavra em nossa vida e para nós. Queremos Te pedir, ó Deus, perdão de todo o nosso coração. Te pedimos perdão por muitas vezes negligenciarmos a oportunidade de nos interessarmos pelo reino dos céus. Por negligenciarmos, ó Deus, o chamamento para crescermos no reino dos céus. Nos perdoe, ó Deus. Viver no reino dos céus é infinitamente melhor. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo desperte em nós esta percepção deste mundo, embora invisível, porém real, deste reino não visto pelo mundo, mas tão verdadeiro no nosso coração. Eu quero Te pedir, ó Deus, que todos aqui possam perceber as grandezas, a glória, a riqueza do Seu reino, que elas possam se manifestar na vida deles. Se tem aqui alguém, ó Deus, fora deste reino, abra uma porta para ele entrar aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Abra uma porta para ele entrar aqui agora, neste momento, e que as Tuas riquezas, as Tuas glórias deste reino possam se descortinar diante deles. Meu Pai, é no nome de Jesus que eu Te peço. No nome de Jesus, que o Teu reino possa crescer no coração de todos nós. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Queremos receber cada vez mais essa percepção, esta aceitação, esta alegria de termos esta certeza, ó Deus, de que o Senhor nos chamou para vivermos no Teu reino aqui e para sempre contigo na Tua glória. Por isso, Pai, nós Te louvamos por cada um que o Senhor agrupou para prestar-Te culto em nome de Jesus. Se tem aqui alguém agora, ó Deus, doente, triste, perdido na vida, confuso, fragilizado, Deus, olha para esta vida agora, está aqui na Tua presença, diante de Ti. Não tenho dúvida do Seu amor, do Seu cuidado, do Seu propósito. Deus, alcance agora com a Sua revelação. Ocupe, ó Deus, o Teu lugar nesta vida. Traga cura, traga liberdade, traga discernimento, e que ela possa, ó Deus, se sentir aceita, amada por Ti, ó Pai. Que o Teu reino possa receber esta vida na Tua presença hoje. Aqueles que estão doentes, ó Pai, nós ministramos sobre eles no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, que eles sejam curados no espírito, na alma e no corpo, para que o Teu nome, ó Deus, seja sempre glorificado na vida do Teu povo que crê em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Diga comigo assim: Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, me ensina, Senhor, a viver cada dia da minha vida no reino dos céus.
em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.